sejam todos muito bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no seu canal AgroMais. Eu sou Daniela Ramalho e hoje vamos falar sobre a produção de leite no estado que mais produz no Nordeste, a Bahia. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2021, a Bahia produziu 159,9 milhões de litros de leite, um aumento aí de quase 15%, com comparação com o mesmo período de 2020. Este resultado foi o melhor da série histórica do estado. Desde 2019, por ano, o estado produz mais de 1 bilhão de litros de leite. O município de Caetité, no sudoeste do estado, contribuiu com esse resultado na produção de leite. Lá, os consultores do Sebrae auxiliam e orientam os produtores da região, aumentando os resultados e gerando renda para os bovinocultores. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a Cláudia Stelling, analista de agronegócio do Sebrae Nacional. Oi, Cláudia, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Olá, Dani, é um prazer estar aqui com você novamente. E também Mauro Figueiredo, ele é consultor do Sebrae lá na Bahia. Mauro, seja muito bem-vindo aqui com a gente, obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, Dani, é um prazer estar aqui também contribuindo com o Prospera Agro. Muito legal, daqui a pouco a gente começa nosso bate-papo, porque antes vamos mostrar uma reportagem. A base da agricultura no Brasil é o pequeno produtor. Na produção de leite não é diferente e é com uma boa orientação que todos podem alcançar resultados cada vez melhores. Vamos ver. Eu sou a Mônica Risério, consultora do Sebrae Bahia, e hoje estamos aqui na região sudoeste, no município de Caetité, mostrando o trabalho que é feito com a bovinocultura de leite. O Marcelo é um pequeno produtor de leite que a gente começou a ter contato há uns 3 anos atrás. Meu nome é Marcelo, da comunidade de Santo Antônio do Tamboril. Comecei com uma vaquinha tirando leite para um requeijãozinho. Pareci para um dinheirinho, para não precisava ter saindo para fora, porque no começo a gente saía muito para fora. Isso aí era ilusão da gente. Foi trabalhando aqui, comprou uma vaquinha, aí agora a gente já está entregando leite. A gente vem aqui, passa as técnicas para ele, né? Melhoria da alimentação, ele implementou aqui o plantio de palma adensada, ele plantou capiaçu, e tudo isso para melhorar a alimentação dos animais dele. Ele também utiliza aqui, para diminuir o custo da ração, a utilização da mandioca raiz e também a parte aérea. Isso tem diminuído bastante o custo dele na produção. Após essa melhoria da alimentação, a gente começou um trabalho de sanidade também, onde passava para ele a forma correta de se fazer uma vacinação. Após esse trabalho todo, que demorou mais ou menos 1 ano, a gente partiu para a genética. Como a gente já tinha a base, a gente partiu para o topo da pirâmide, que é a genética. Daí ele realizou um curso de inseminação e a gente entendeu que se fazia necessário um melhoramento mais rápido. E aí entrou a parceria do Senar-Sebrae. O nosso parceiro Senar nos chamou para trabalhar a genética dessa propriedade, do gado de leite. E aí a gente entrou com a inovação tecnológica, que é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro parecia ser, naquela época, há uns 3 anos atrás, que era inacessível, principalmente para o pequeno produtor de leite. E a gente pôde mostrar, e a gente está mostrando aqui, que é possível. Hoje o Marcelo ele produz 100 litros de leite dia. Então a nossa meta é que ele chegue aos 500 litros de leite. Eu começo então com a Cláudia. Bom, há algumas semanas a gente tratou aqui no Prospera Agro, né, sobre a produção de leite lá no Rio Grande do Norte, né? Agora estamos falando da Bahia. Qual o tamanho do destaque da Bahia no cenário nacional em produção de leite? Daniela, como você mencionou a pesquisa do IBGE, essa é uma pesquisa trimestral e no primeiro trimestre a Bahia se destacou assim, em referência a vários últimos anos. E ela, no segundo semestre, também continuou se destacando, mostrando a importância dessa produção de leite no cenário nacional.
No segundo trimestre, o Brasil teve um decréscimo na produção de leite de 1%, mas a Bahia teve um aumento nessa produção de 9,1%. E ela contribuiu muito para manter o Brasil com uma produção de leite bastante significativa. No terceiro trimestre, as pesquisas mostram que o Brasil teve uma redução mais significativa na produção de leite, o que já é esperado, é meio recorrente sempre nos terceiros trimestres, mas a Bahia continuou liderando a produção de leite no Nordeste e ficou em 7º lugar na produção de leite no cenário nacional. Então, isso mostra que, mesmo em momentos assim, de decréscimo de produção, ela continua muito produtiva e que esse cenário da produção de leite da Bahia é muito importante para o cenário nacional. Com certeza. Bom, Mauro, a gente viu na reportagem aí que um grande aliado da produção foi a economia na alimentação dos animais, né? Mas é preciso muito cuidado, né? Quais as dicas que se pode dar e qual o tamanho da economia que se pode ter? Olha, Dani, na pecuária leiteira, a alimentação ela é muito importante porque nós entendemos o animal como um transformador. Então, ele transforma os nutrientes que são encontrados nos alimentos, quer sejam eles silagens, pastagens, fenos e assim por diante, em leite. Tá? E para que essa transformação seja eficiente, a dieta dos animais ela precisa ser muito bem formulada para que nós não estejamos fornecendo nutrientes a maior, nem nutrientes em quantidades insuficientes para que essa transformação ocorra de acordo com aquilo que nós esperamos que aconteça, ou seja, de forma eficiente e que essa eficácia seja traduzida na forma de um resultado maior de rentabilidade para o produtor. Então, em termos de custo de produção, nós podemos ter, na dependência da intensidade dos sistemas de produção, nós podemos ter uma contribuição até de 60% ou mais referentes à alimentação. Então, o primeiro aspecto é o aspecto de formular uma dieta que efetivamente esteja alinhada com a exigência nutricional, de acordo com o peso do animal, de acordo com a produção de leite, para que essa transformação que eu me referi anteriormente, para que ela possa ocorrer da maneira que nós esperamos que aconteça. Ok? Bom, e o segundo aspecto é o de fazer uso, né, de acordo com as possibilidades que se tem, de alimentos que estão disponíveis e que são importantes para a produção de leite dentro do estado da Bahia. A Bahia tem praticamente 60% do seu território inserido dentro do semiárido baiano. Então, o que acontece? Nós temos a possibilidade, ou quase que nós temos os recursos forrageiros que nós dispomos, né, como a mandioca, como a palma forrageira, eles são muito importantes na concepção dessas dietas porque eles representam ingredientes importantes e que efetivamente promovem uma economicidade maior na formulação dessas dietas. E essa economia pode chegar a até 30% do valor correspondente quando se compara a utilização desses ingredientes com a não utilização deles. Muito importante essas informações, Mauro. Obrigada, viu? Bom, Cláudia, o consultor do Senar, né, falou do topo da pirâmide, né, que é a parte da genética. Eu queria que você explicasse para a gente sobre essa pirâmide e quais são as fases da criação de vaca o produtor precisa passar. Dani, quando o consultor fala dessa pirâmide, ele está fazendo uma analogia, querendo mostrar o seguinte, que uma pirâmide, para ela ser sustentável, ela tem que ter uma base consistente, uma base sólida. E os fatores que vão estar constituindo essa base da produção de leite, reforçando o que o Mauro falou, vão ser a alimentação, né? Porque para o animal conseguir expressar esse potencial produtivo que ele tem que ter essa alimentação adequada, balanceada, de acordo com as suas exigências.
e ainda levando em consideração, como o Mauro mencionou também, que é muito importante, com a capacidade de produção de cada tipo de alimento, dependendo da região do Brasil. No caso, nós estamos falando da Bahia, que está inserida no semiárido, uma região que tem bastante períodos extensos de seca, né? E tem alguns alimentos que eles são mais adequados para produzir lá. Então, é importante uma dieta que todos os nutrientes sejam calculados, ela esteja balanceada, né, para esse sistema produtivo. Então, a nutrição está na base da pirâmide. Um outro fator importante, que também foi mencionado no vídeo que nós acabamos de assistir, é a questão da sanidade dos animais. Então, ele tem que a propriedade tem que ter condição de ter um calendário de vacinações adequados, a questão da vermifugação dos animais. Os animais, eles precisam ter uma condição de sanidade adequada também para expressarem a capacidade produtiva. A questão do manejo também é muito importante, como um dos fatores da base dessa pirâmide, da base desse sistema produtivo. Porque cada categoria animal, ela vai ter uma exigência diferente. Então, os animais têm que serem tratados de acordo com a sua categoria. Então, os bezerros vão ter um tratamento apropriado para eles, as novilhas, as vacas que estão próximas do parto, as vacas que entraram em lactação. Tudo isso tem que ser adequado e tem que fluir de uma maneira equilibrada dentro do sistema produtivo. Depois que a gente consegue equilibrar e superar essa etapa de formação dessa base, aí a gente pode pensar em outros fatores que vão agregar valor a essa produção. Um deles, como foi mencionado, é a questão do melhoramento genético. Porque através do melhoramento genético, você pode corrigir alguns fatores dentro da produção, por exemplo, melhorar a produtividade, melhorar a conformação de úbero dos animais, melhorar a sustentação desse úbero e pernas e pés, no caso que eu estou falando da produção de leite, né? E o melhoramento genético, ele promove um salto na capacidade produtiva desses animais. No caso desse produtor que está utilizando a fertilização in vitro, várias gerações, ele vai conseguir saltar várias gerações na melhoria genética desses animais e, com isso, aumentar bastante a sua produtividade a cada ciclo reprodutivo do rebanho dele. E o Sebrae ele vem trabalhando com a fertilização in vitro e com a inseminação artificial por tempo fixo, por meio da solução Sebrae Tech, alcançando excelentes resultados e contribuindo muito para essa melhoria genética dos rebanhos no Brasil. E uma informação importante, o Sebrae ele subsidia esse serviço em até 70%. Então, é uma forma de contribuir, de impulsionar muito a melhoria genética e a produtividade do rebanho brasileiro. É muito importante essa parceria, né, para que cada vez mais nosso rebanho seja melhor, com certeza, Cláudia. Mauro, claro, todo o processo, né, todo produtor passa por períodos que não são curtos, né? Eu queria saber de você qual o tamanho da importância de um planejamento para o processo de uma produção de leite. Olha, Dani, o planejamento é fundamental dentro do processo de produção de leite, assim como na grande maioria das atividades agrícolas, porque, de uma forma geral, os acontecimentos que ocorrem dentro do setor agrícola, eles tomam forma de médio a longo prazo. Então, vamos pensar aqui especificamente no caso da vaca leiteira, o período de gestação são 285 dias. Então, você precisa fazer o planejamento prévio da cobertura dessa vaca através da monta natural ou inseminação artificial ou inovulação FIV, como foi mencionado pela Cláudia anteriormente. Mas o fato é que você precisa planejar para quando essa vaca vier a parir, ela ter alimento disponível. Então, nós temos uma série de ciclos biológicos que nós conseguimos até abreviar com tecnologia, mas não conseguimos transpô-los totalmente. Então, o planejamento na atividade agrícola, né, no meio rural, ele é muito mais crítico até do que no meio urbano. No meio urbano, você pode, dependendo da situação, obviamente não é o ideal,
mas dependendo dela, você pode fazer ajustes de última hora, o que dificilmente você vai conseguir fazer no meio rural, porque eles se encontram na dependência de um planejamento prévio e da existência, por exemplo, da alimentação que nós estávamos nos referindo anteriormente, para que efetivamente haja a produção de leite, de fato. Porque como o animal é um transformador, ele vai transformar aquilo que ele vai comer. Então, para que haja então, a disponibilidade de silagem, de milho, por exemplo, então você teve que planejar o plantio do milho, esse milho teve que chegar no ponto de ser cortado e depois ensilado, depois você tem que aguardar as fermentações dentro do silo para depois abrir esse silo. Isso tudo tem que ser compatibilizado com a necessidade de alimentação do rebanho dentro do ano. Então, existe ainda um grande, quer dizer, um nível aí de incerteza também grande, porque nós não controlamos todos os fatores. Então, isso agrava ainda mais a necessidade do planejamento, porque se com planejamento nós não controlamos tudo, imagine sem planejamento. Então, a situação fica mais crítica ainda sem planejamento. Então, é por isso que planejar todas as atividades dentro da pecuária leiteira e dentro do agro de uma forma geral, né, é fundamental para que nós tenhamos sucesso na nossa atividade. Tá? Com certeza. E olha, a gente continua nosso bate-papo já, porque a gente vai para a segunda reportagem do nosso programa. As dicas valiosas dos consultores do Sebrae fazem com que os produtores marquem a vida deles da seguinte maneira, gente. Antes do Sebrae e depois do Sebrae. Dá só uma olhada. Mocinha do Sebrae era difícil, era complicado. Porque para nós era complicado. Nós não tínhamos entendimento de nada, assim, de nada. Até dizer, aplicar um remédio numa vaca, a gente não sabia. E graças a Deus, depois que chegou, a gente aprendeu muito. Muito a ganhar, graças a Deus. O Marcelo é um produtor muito dedicado. Ele tem potencial enorme de crescimento. Eu sempre falava isso com ele quando eu vinha aqui. Toda vez que eu vinha e deixava uma recomendação, quando eu voltava, já estava realizado. Nossa projeção aqui é para atingir 500 litros. No caminho que ele está seguindo, com certeza ele vai atingir. De primeiro tinha que sair muito para fora para ir cortar cana. Era dificuldade, distância da família, distância dos meus pais, ficava muito saudade, muito longe. Aí resolvi comprar umas vaquinhas para ver se dá certo e a gente movimentar, e graças a Deus está dando certo. E a gente achou muita força do Senai, o Sebrae para ajudar a gente. Foi muito bom, graças a Deus. Todos os dias o Marcelo acorda 4 horas da manhã, faz a ordenha das suas vacas, consegue tirar no final da tarde. E o mais interessante e o prazer desse trabalho é a gente poder viajar nesse sertão, porque aqui no município de Caetité, nós estamos num município que tem energia eólica, tem muito vento, é tudo muito seco. Mas esses pequenos produtores, eles conseguem viver produzindo com o apoio do Sebrae, do Senai e dos parceiros. Quanto mais parceiros chegarem, melhor para esses pequenos produtores. E eles poderem ter uma dignidade, não sair todo ano para ir colher cana em outro estado. Então aqui ele vive, aqui ele tem a família. O prazer é isso, a gente chegar, ser recebido pela família, pela esposa, pelos filhos. Quando a gente manda uma mensagem, eles respondem pelo WhatsApp, mostra o vídeo pelo WhatsApp. Olha, nasceu a vaquinha, olha a vaquinha tá aqui, é essa daqui, olha como é que ela nasceu bonitinha, daqui a um tempo ela vai estar dando leite. Então esse é o prazer do nosso trabalho, de estar aqui hoje apresentando o Marcelo para vocês. É muito bom ver um resultado positivo assim, né? Mauro, então queria que você falasse para a gente da importância então dessa parceria entre o produtor e o consultor. Então, Dani, é o seguinte, a atividade leiteira é uma atividade multifatorial, uma atividade que envolve, né, vários conhecimentos a respeito de solo, a respeito de reprodução animal, alimentação animal. E se nós analisarmos quem está produzindo leite hoje, em termos quantitativos no Brasil, né, pelo menos 70% dos produtores são classificados com perfil da agricultura familiar.
Então, essas pessoas que estão no campo produzindo leite, que estão muitas vezes começando na atividade, elas demandam uma série de informações para que possam efetivamente se profissionalizar como produtores de leite. Então, a parceria com o consultor, com o técnico, com o instrutor, é muito importante porque essas pessoas estudaram para poder prestar essa assistência, prestar essa assessoria ao pequeno produtor. Porque ele, por si só, né, conseguir dominar todas essas áreas do conhecimento, é muito complicado para ele sozinho conseguir destrinchar isso tudo. Então, nós entendemos que a participação do técnico, do consultor, ela é fundamental, né, de forma continuada, para poder fazer com que esse produtor trilhe um caminho correto, porque ele não pode errar, né? Hoje as rentabilidades não são altas, então vocês viram no testemunho da gestora do Sebrae, a Mônica Risério, esse produtor acorda às 4 da manhã para poder tirar leite. Ele começou com um número pequeno de animais e foi evoluindo. E essa evolução, a assertividade dessa evolução se deu basicamente por conta de uma orientação adequada. Então, é chegado o momento de investir, né, no topo da pirâmide, agora com genética, já que a base dessa pirâmide ficou ajustada, né, como manejo, alimentação, sanidade. E ele começou a investir, então, nas bezerras FIV, né, na fertilização in vitro. Então, esse caminho dele, né, um caminho que não é um caminho tão curto assim, né, justamente por conta da própria natureza da atividade. Então, ele vai plantar hoje para colher daqui a alguns anos. E isso tudo é um trabalho continuado, é um trabalho que exige paciência, exige perseverança, dedicação, coragem para poder enfrentar o trabalho, porque são 365 dias do ano, né, tirando leite, cuidando dos animais, mas a recompensa vem, tá? Então, por isso é que eu acredito, né, que seja fundamental essa parceria com os técnicos, com os gestores, com os consultores, né, tanto do Sebrae quanto do Senar, nesse processo, para que, através dessas ações, né, convergentes, eles realmente resultam naquilo que nós estamos vendo aí no exemplo do produtor rural de Caetité, que é o Marcelo. E ainda mais com a questão muito importante que você falou, né, Mauro, que é o planejamento também, né, que a gente não consegue controlar, principalmente, claro, as questões climáticas, que inclusive a gente vem sofrendo aí pelo Brasil todo, né, então esse planejamento que você citou também é primordial para que tenha um resultado como você está falando aí agora, né. Ô, Cláudia, então, quais são os principais pontos aí que os produtores do Sebrae observam? Eu quero dizer o seguinte, quando vocês chegam numa propriedade, observam aquela produção ali, quais são as principais dicas que vocês já estão acostumados e que é corriqueira, assim, no dia a dia dos produtores? Daniela, normalmente, a partir de um primeiro contato, é feito um diagnóstico para ver o estágio de maturidade de cada sistema produtivo. Mas é muito comum essas consultorias, elas seguirem duas vertentes. Uma focada na questão da gestão do negócio, na qual o produtor vai ser orientado a começar a desenvolver o controle da atividade, ele vai poder visualizar melhor quais são os seus principais custos, começar a focar mais nessa questão financeira da atividade, focando também na busca de melhores oportunidades de compras, quais são os pontos do processo produtivo que demandam um maior investimento. E isso vai abrir muito a cabeça do produtor e vai mostrar para ele oportunidades que ele precisa aproveitar para ele viabilizar melhor o seu negócio, né? Como o próprio Mauro falou, a rentabilidade é baixa. Então, cada parte do processo produtivo, ela precisa ser analisada com cuidado, ela precisa ser conhecida com profundidade e o planejamento, como já foi mencionado, é essencial para o sucesso da produção leiteira no Brasil. Então, essa seria uma das frentes. A outra é o foco no processo produtivo mesmo. Quais são os pontos que permitem o aumento da competitividade desse produtor, o aumento da eficiência produtiva?
Então, algumas coisas que a gente já falou aqui, ajustes na parte nutricional, na parte da sanidade, depois avançar para a parte das tecnologias, melhoramento genético. Então, conhecer isso profundamente, é importante um diagnóstico prévio para visualizar, né, onde precisa ser trabalhado, quais são as oportunidades que vão gerar incremento nessa produção e, com toda essa orientação nessas duas vertentes, o produtor pode ter uma organização melhor da sua atividade e, passo a passo, ir colhendo melhores resultados. Muito bem, valiosíssimas essas dicas aí, tanto do Mauro quanto da Cláudia. E, gente, passou rapidinho, né? O Prospera Agro encerra aqui nesse momento, mas eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui no nosso programa. Cláudia, obrigada pela sua participação. Você já conhece o programa, né? Quero que você deixe aquele recadinho do coração para a gente, aquela dica valiosa. É sempre um prazer estar aqui, Daniele. A nossa dica para os produtores de leite é que estamos aqui para servi-los, né, com várias soluções, com muitas consultorias, cursos EAD, o portal do Sebrae, que é cheio de cursos e oportunidades, capacitações. O Sebrae é uma instituição com grande capilaridade em todo o Brasil, então sempre vai ter um escritório regional perto de você para te atender. Muito bem. Mauro, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa Prospera Agro também. Agora é a sua vez de deixar aquele recadinho para os produtores baianos. Ok, Dani, obrigado. A mensagem que eu gostaria de deixar para os produtores baianos, basicamente aqueles pequenos produtores, é que procurem se associar, procurem trabalhar coletivamente, porque através do trabalho coletivo, o trabalho associativista, cooperativista, vocês vão conseguir superar uma série de dificuldades que é muito difícil transpô-las de forma individual. Eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do AgroMais no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!